Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos, companheiros do Clube de Leitura Epimoni. Saudade de vocês, espero que todos estejam bem. Infelizmente, por conta de tudo isso que a gente tem vivido, a gente vai precisar fazer um encontro um pouquinho diferente, um encontro alternativo dessa vez. Mas vai dar tudo certo. O mais importante é nós mantermos nossos estudos, nós mantermos o nosso contato, nossa busca por aprendizado, por uma vida intelectual. Como esse vídeo vai ser público, né, ele está numa plataforma pública, eu vou ter que fazer umas explicações, então se você não faz parte do nosso clube e está vendo esse vídeo, seja bem-vindo também, é um prazer ter você aqui. Espero que você aproveite, que você goste do conteúdo. Esse não é nosso formato usual, nós normalmente fazemos as reuniões presenciais, mas nesse momento que estamos um pouquinho impedidos de fazer esse tipo de reunião. Meu nome é Leandro, para quem não me conhece. Eu sou um dos membros do Clube de Leitura Epimoni e eu tenho uma função nesse grupo, e a minha função é trazer um resumo oficial do livro estudado no mês, por caso de alguém talvez não ter conseguido ler o livro todo, ou de repente ver alguém visitante que não sabia qual era o livro, está inteirado do assunto, saber do que a gente está tratando na reunião, tá bom? Então vamos partir daqui. Se você está vendo esse vídeo aqui e você é do Clube de Leitura, eu acredito que você já ouviu os áudios da minha esposa Juliana hoje pela manhã, ontem pela manhã, eu acredito, na sexta-feira pela manhã. E acredito também que você já assistiu aos vídeos do Wellington e principalmente o vídeo do Alexandre, que é o nosso líder, abordando um pouquinho da nossa temática de hoje. Uma temática secundária, mas que não deixa de ser a temática porque o livro fala disso. Eu vou hoje trazer o resumo desse livro aqui, que é o Trivium clássico, da irmã Miriam Joseph. E eu confesso que é uma tarefa um pouco difícil. É difícil resumir esse livro aqui, porque ele é um livro técnico, ele é um livro... Não é um livro para você ler de uma vez, é um livro para você estudar, para você acompanhar, para você consultar. Mas a gente não podia deixar de trazer esse conteúdo para vocês, então vou tentar fazer o melhor que for possível aqui, tá bom? Resumir da melhor forma. Acredito que vai atender às necessidades do mês, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar pelo começo. Vou começar pelo prefácio do livro do professor José Munir Nasser, que eu acredito que é importantíssimo trazer um pouquinho dele aqui. Uma das frases que me chama a atenção, logo no começo, é quando ele fala assim: curiosamente, nada deveria parecer mais enigmático ao cidadão brasileiro medianamente informado, que vive por aí a falar em idade das trevas, do que o escandaloso fiasco deste monstrengo chamado Sistema Nacional de Ensino. No Brasil, depois de sequestrarmos as crianças de suas casas por pelo menos 5 horas por dia e gastarmos com elas 1/4 do orçamento nacional, descobrimos, 8 anos depois, atônitos, que a maioria não sabe ler. Ele continua mais para frente dizendo assim: o sistema de ensino não tem por objetivo realmente educar, mas somente distribuir socialmente os indivíduos, por meio do ritual de certificados de diplomas. Descobre-se, então, uma lei geral. A capacidade de educar alguém é inversamente proporcional à oficialidade do ato e diretamente proporcional à liberdade de adesão do educando. Esse é um dos sentidos da palavra, da expressão liberal, livre. Na Idade Média, os homens presos a ofícios, organizados em guildas de artesãos, carpinteiros, etc., eles recebiam uma educação que era chamada de iliberal, em direção contrária à educação do homem livre. Esses ofícios são análogos ao sistema atual de ensino, afinal, o sistema atual de ensino educa muito mais para formar oficiais do que para formar mentes. Como não havia obrigação de aprender essas artes, não havia qualquer intenção de utilizá-las para um fim comercial, mercadológico ou econômico.
Cabe lembrar aqui a analogia do professor José Munir. Ele usa uma analogia do policial com um detetive particular. Ele fala que o policial tem uma obrigação de ir a fundo naquele caso, de resolver aquele caso. Por ter essa obrigação, quando vai passando o tempo e ele vai encontrando dificuldades que o impedem de resolvê-lo, ele precisa demonstrar que está resolvendo mais do que efetivamente resolver. Por favor, isso é só uma analogia, tá bom? Enquanto um detetive particular dos filmes não tem necessidade de demonstrar que está resolvendo. Pelo contrário, muitas vezes a gente assiste uma série, um filme, alguma coisa assim, e a gente percebe que o detetive passa o tempo todo como se não soubesse de nada. As pessoas olham e pensam que ele não está resolvendo nada, e no final ele chega com a solução. Ele vai ao fundo do problema. Ele consegue ir até as últimas consequências. Como diz o escritor do prefácio, o professor José Munir, a nossa dificuldade com o livro é justificada. Eu acredito que todos vocês tiveram essa dificuldade com esse livro. Essa dificuldade é justificada, porque não existe nenhuma proposta equivalente no mundo moderno. Então, não há nenhum tipo de familiaridade com os conceitos apresentados nesse livro. Nós não teríamos como ter nenhum tipo de familiaridade com esses conceitos. A Organização das Artes Liberais em si é uma organização antiga, ela é fortemente influenciada por pensadores da antiguidade, que são extremamente importantes para a humanidade, como Pitágoras, Agostinho de Hipona, Platão e principalmente Sócrates, muito citado no livro. A sequência de estudos, Trivium, Quadrivium, que é proposta pelo modelo final, é sequencial, sim, mas ela é intencional também. A partir das artes de comunicar ideias através das palavras, envolvendo a gramática, a lógica e a retórica, do primeiro, que é o Trivium, o educando era capacitado a atingir o patamar necessário para compreender e manipular os assuntos relacionados à matéria, aritmética, música, geometria e astronomia, o Quadrivium, que compõe o segundo item das artes liberais. A compreensão desse cerne não é difícil. Enquanto a gramática cuida para que todos falem a mesma coisa, a dialética ou a retórica busca articular os objetivos e suas discussões, e a lógica evita a ausência de sentido nessa transmissão de ideias. A gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente. Voltando para o panorama construído no prefácio sobre a educação liberal da Idade Média em contraste com a educação moderna, ele diz que a derrocada da pedagogia moderna reside exatamente nos dois pontos que foram traçados até aqui, nessa minha fala. O primeiro é a obrigatoriedade do ensino, que não consegue levar em conta a atenção individualizada. Atenta às características, aptidões e debilidades, de forma que a aprendizagem é automatizada. O conteúdo é uniformizado, e as tão faladas individualidades, que a gente escuta tanto falar na mídia e na educação atual, são, na verdade, negligenciadas. Você não dá conta de ter atenção às individualidades e às particularidades quando você tem um contingente tão grande de alunos e uma obrigatoriedade tão grande de cumprir algumas cartilhas. Além disso, ao iniciar os estudos sem a devida fundamentação necessária para o manejo e articulação das ideias, toda a atividade de estudo posterior fica comprometida. Porque todas elas requerem a capacidade de comunicar ideias através da linguagem. A gente vai chegar aí também. Nesse momento é hora de a gente aprofundar um pouquinho cada um desses conceitos. Eu digo um pouquinho porque seria inviável abordar o assunto desse livro no trabalho que a gente vai fazer esse mês. Isso aqui é um panorama geral para vocês entenderem um pouquinho. Quem leu vai entender um pouquinho mais. Mas esse é um livro muito extenso. Seria inviável a gente tentar tratar desse livro todo em um vídeo desse. Esse livro é um compilado de lições elaboradas pela irmã Miriam Joseph após ela ter contato com o trabalho do professor Mortimer Adler. Desse segundo livro aqui, por exemplo. Esse é um dos livros do professor Mortimer Adler. A irmã Miriam Joseph, quando teve contato com esses ensinos do professor Mortimer Adler, ela tentou reorganizar
as artes liberais e esse é o resultado. Esse resultado aqui, esse livro, ele é o conteúdo de um ano de curso, ministrado 5 dias por semana, todas as semanas. Seria muita pretensão nossa a gente tentar dar conta de tudo isso em um encontro e muito menos em um vídeo. É mais adequado, então, a gente tentar fornecer um panorama bem elaborado sobre o conceito do livro. Primeiramente, é preciso a gente saber diferenciar os termos, porque a gente está falando em artes liberais. Se a gente está falando em artes liberais, a gente está falando em arte, e a gente precisa saber diferenciar arte, ou conceituar isso. As artes, elas são divididas na tradição em algumas categorias. E eu vou tentar diferenciar um pouquinho para vocês cada uma delas. Primeiramente, a palavra arte tem origem no latim. Ela quer dizer técnica ou habilidade. Arte, técnica ou habilidade. Logo, na etimologia da palavra, ela não está restrita a uma atividade de cunho estético, contemplativo ou de entretenimento. Veja bem, não está restrita a isso. Assim, entre as artes, existem 3 categorias. Uma delas é as artes... Desculpa, eu me perdi um pouquinho. Assim, entre as artes, técnicas ou habilidades, podemos citar primeiramente as artes utilitárias. É a primeira categoria. Artes utilitárias. As artes utilitárias são as atividades que produzem bens utilitários, como comida, vestuário, mobiliário, remédios, ferramentas e demais insumos que podemos consumir diretamente. Artes utilitárias. A seguir, nós temos as chamadas belas artes. Essas, sim, normalmente apontam para um cunho mais estético, contemplativo e, às vezes, até de entretenimento. Essas artes, normalmente, produzem o que são chamados bens aprazíveis, ou bens que trazem prazer. Música, teatro, dança, literatura são alguns dos exemplos dessas belas artes. Elas proporcionam, quando bem executadas e bem elaboradas, proporcionam elevação ao espírito humano e geram prazer nas formas de felicidade, excitação, paz e outras emoções. Essas 2 primeiras categorias têm como característica terminarem no objeto que produzem. A arte de um carpinteiro termina no seu móvel, na sua cadeira, por exemplo, no seu produto. A de um construtor termina na sua construção, por exemplo. A arte de um músico, falando das artes, das belas artes, a arte de um músico termina quando a música acaba ou para. A arte de um escultor termina quando a sua escultura está pronta, quando a sua obra está pronta. E assim por diante. Mas há uma terceira categoria, que é a das artes liberais. Ela tem como principal característica o fato de ela não ter um fim no seu produto, ela retorna ao agente. Como assim? O artista liberal é o principal beneficiado pelo seu trabalho. Além disso, não é possível determinar com clareza o fim de sua arte. Mesmo quando ele comunica algo a alguém, a uma pessoa, essa arte produzida, isso que foi comunicado, nós já vamos passar por esse conceito de comunicação, isso que foi comunicado pode perdurar por um tempo que a gente não tem como precisar. A gente não tem como estimar o tempo que algo que foi comunicado para alguém, que algo que foi informado para alguém, através da palavra, de um discurso, de uma conversa, é difícil estimar o tempo que isso vai durar. O Trivium surge como uma ferramenta para a produção desse último tipo de arte, das artes liberais. Como já foi dito, as ramificações do Trivium trabalham com a linguagem. E a linguagem é a principal ferramenta necessária para a execução de qualquer outra atividade. Como assim? O corpo humano é conduzido pelo pensamento. É o nosso pensamento que governa qualquer atividade. O fato de eu estar aqui me mexendo e falando, eu estou inconscientemente obedecendo a comandos do meu pensamento, do meu cérebro. O nosso centro de comando é o cérebro. Ele trabalha, ele controla todo o nosso pensamento, nossas emoções, sim, e também a nossa vontade. Tudo isso é interno, normalmente inacessível, até que se crie uma forma de exteriorizá-lo e torná-lo acessível a outro ser.
Em outras palavras, comunicar, também do latim, tornar comum. Comunicar vem de tornar comum. Algo que é interno, você vai tentar tornar comum a outra pessoa. A essa forma de arte, essa atividade, nós denominamos linguagem. Para que seja possível comunicar algo ou tornar algo comum, é imprescindível que seja realmente, efetivamente, comum. Qualquer pequena alteração desconfigura essa qualidade de comum. Já não é o mesmo objeto que está sendo compartilhado. No caso da mente humana, já não é o mesmo pensamento. Imagina comigo o seguinte exemplo. Pensa num bolo. Provavelmente você não pensou no mesmo bolo que eu. E provavelmente um outro colega nosso de clube não pensou no mesmo bolo que você e que eu. Porque a primeira imagem que vem à nossa mente, ela pode vir de diversas formas. São inúmeras variantes. Cor, sabor, ingredientes, tamanho, aparência, apresentação, formato. As opções são incontáveis. Logo, não é um pensamento comum que nós estamos partilhando. A partir do momento que eu começo a especificar, por exemplo, um bolo de 2 camadas, com massa branca, com cobertura de chantilly, com uma cereja em cima, um recheio específico. A partir desse momento, a gente começa a se aproximar na ideia. A nossa ideia de bolo que está sendo comunicada começa a ser mais comum. A partir desse momento, a imagem que eu tenho em mente é muito parecida com a imagem que você tem em mente. Nós começamos a nos aproximar, nós começamos a tornar isso comum efetivamente. O problema é que não havia originalmente uma forma de tornar todos esses detalhes sensíveis e atributos do pensamento comuns. Isso só foi possível com a criação do que é chamado no estudo da linguagem de símbolos. Os símbolos são signos sensíveis com os quais trabalhamos a arte de tornar o pensamento comum. Vamos separar os termos. Signo é definido pelo dicionário como sinal, por exemplo. É algo que simboliza, que aponta para algo. Um sinal. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Aponta para algo. E eles são sensíveis por quê? Porque eles são percebidos pelo sentido. Você viu esse sinal, ou você pode ouvir esse sinal, ou você pode talvez sentir se eu tocar em você, ou se você tocar em algum tipo de símbolo. Então, signos sensíveis, sinais percebidos pelos sentidos. Tá bom? Os significados dos símbolos podem ter origem natural, como a fumaça, por exemplo, que significa fogo, ou podem ter significado por convenção. Por exemplo, a luz verde do semáforo. Ela foi convencionada como um sinal de avance. A vermelha foi convencionada como um sinal de pare. Isso é uma convenção. Na linguagem, esses signos são convencionados para comunicar o pensamento. Essa é a natureza da linguagem, comunicar. A junção desses símbolos, letras e números, formam palavras, expressões ou símbolos maiores, que são objeto dos estudos das 3 primeiras artes liberais: a gramática, a lógica e a retórica. Como todo objeto que existe em nossa realidade, as palavras são compostas por uma matéria e uma forma. As palavras têm no seu som ou nos seus símbolos a sua matéria. Caso elas sejam faladas, a matéria vai ser o som. Caso elas sejam escritas, a matéria serão os símbolos, as letras. E no seu significado, a sua forma. Por exemplo, arte, eu acabei de apresentar para vocês a forma da palavra arte, ou do símbolo arte. O significado dela é a forma dela. A matéria são as letras. É a palavra escrita formada pelos símbolos. As palavras têm usos diversificados. Nesse livro aqui, 2 são apresentados. A escritora, a irmã Miriam Joseph, faz uma analogia com a janela e com os óculos.
As palavras podem ser usadas como algo através do que se vê. Por exemplo, você pode olhar através de uma janela para enxergar o que está fora. Quando alguém toca a sua campainha ou bate na sua porta para fazer uma entrega ou para te chamar, você olha através da janela. Ou você olha através do óculos para enxergar algo melhor. Mas elas também podem ser usadas como uma finalidade em si mesmas, porque também é possível olhar para uma janela e também é possível olhar para um óculos. Agora que a gente já está um pouco conceituado com o conceito de linguagem e palavra, eu vou partir para o final dando uma explicada aqui, uma abordagem um pouquinho resumida dos 3 termos, das 3 divisões, ramificações do Trivium. Vou começar pela lógica. A lógica trata da coisa como é conhecida. Ela busca achar a forma exata da coisa. Trata de combinar conceitos e encadear raciocínios para obter a verdade, a realidade. A lógica trabalha com as interações e operações internas do intelecto, com a ordem, com a cognição. Ela busca ordenar e orientar o pensamento. A gramática trata da coisa como ela é simbolizada. Lembra? Nós falamos bastante em símbolos. A gramática trata da coisa como ela é simbolizada. Ela trata através da fonética, no caso dos sons, e da ortografia, no caso das letras ou símbolos escritos, de garantir que as palavras sejam escritas da forma correta. E isso tem um porquê, a gente já vai chegar lá. A gramática lida diretamente com o símbolo e com suas notações e expressões. Não há nesse momento, no momento da gramática, nenhuma intenção de articular significados. Ela lida com a expressão correta, buscando evitar equívocos e incompreensões. É a gramática que estabelece leis para relacionar os símbolos de forma que haja equidade nos símbolos empregados, buscando garantir que o pensamento exteriorizado seja comum. A gramática tenta garantir que o que eu estou tentando tirar da minha mente seja algo que você é capaz de compreender, capaz de absorver, capaz de aprender. Para isso, a gramática cria uma lei, de forma a padronizar os significados desses símbolos. É importante aqui salientar algo que eu apontei agora há pouco, dizendo que a gente ia chegar lá. É importante salientar a importância da gramática para a linguagem escrita. Por quê? Porque quem fala tem chance de sanar algumas imperfeições inerentes da linguagem, ou até mesmo da sua própria comunicação. Eu mesmo, durante essa fala, eu errei uma vez, pedi desculpas, parei, arrumei, eu tive chance de explicar melhor coisas que eu achei que talvez não estivessem bem explicadas, né? Na fala a gente tem essas oportunidades. A gente consegue arrumar essas imperfeições que são inerentes à linguagem. Toda linguagem tem imperfeições, nenhuma linguagem é perfeita. E além disso, o interlocutor consegue ser auxiliado por artifícios e subterfúgios como a entonação, a expressão facial diz muita coisa, o gestual e vários outros componentes que enriquecem a nossa linguagem, que enriquecem a nossa comunicação. Na linguagem escrita, isso não é tão fácil. Porque a linguagem escrita normalmente não dá essas oportunidades, ela costuma ser fria. A linguagem escrita é mais fria, entre aspas. Então ela precisa da maior precisão, ficou bem ruim. Ela requer a maior precisão possível para que a comunicação seja mais eficiente, mais eficaz, para que se garanta que a comunicação tenha sucesso. Então a gramática ela é muito mais importante para a escrita e a leitura do que para a fala e a audição. A retórica, por fim, trata da coisa como ela é comunicada. A retórica trata de combinar os conjuntos de palavras de forma clara e coerente para alcançar a comunicação. A retórica lida com a extensão do discurso, trabalha com a adequação de símbolos e a comunicação,
diferente da lógica, não trabalha apenas com o cognitivo e com o raciocínio. Ela trabalha também com as emoções, para atingir também as vontades e as afeições. Exemplo, dependendo do público para o qual eu estou falando, ou da ocasião para o qual eu estou falando, pode ser mais adequado eu usar cavalo ou eu usar corcel. Esse é um exemplo que a própria autora dá no livro. Dependendo da situação, da ocasião, determinada palavra vai atingir o seu objetivo com maior eficácia do que outra. Vai compor melhor o discurso. Tudo isso é objeto de estudo da retórica. Desse ponto em diante, meus amigos, resumir essa obra se torna uma tarefa quase impossível de ser realizada. Entre silogismos, relações e falácias, entre termos e ambiguidades, perceptos e fantasmas, não o fantasma da história de terror, fantasma é um termo técnico. Há muito para ser esmiuçado e não seria possível pontuar um sem que automaticamente nós fôssemos projetados para as suas continuações. Portanto, chega ao fim esse meu resumo, essa minha tentativa de resumir essa obra grandiosa. Não é uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil, mas eu me esmerei para entregar o melhor para vocês, principalmente para quem talvez não conseguiu ler o livro ou conseguiu, mas não na sua totalidade. Então, chega ao fim aqui esse resumo, esse panorama geral, tá? Mas esse livro ele é de uma riqueza imensurável e eu recomendo fortemente, recomendo com entusiasmo que cada um de vocês, partindo desses pontos que eu pincelei aqui, com mais tempo, sem pressa, com calma, se aprofunde em cada uma dessas ramificações do Trivium. Certamente o estudo de vocês, a leitura de vocês, a compreensão de vocês, a comunicação de vocês e principalmente o desenvolvimento do intelecto de vocês vai ganhar muito. Muito obrigado, até a próxima, espero que vocês aproveitem bastante essa nossa reunião nesse formato diferenciado. Forte abraço!